Olá, olá a todos! Não vou ficar em repouso, não vou descansar, porque a NFL não vai deixar, né? Continuo gripado. Eu acho que estou um pouco melhor agora que tomei meu remedinho. Vamos lá, 5 coisas que você precisa saber sobre a troca do DJ Moore para o Buffalo Bills. Então chega ajuda para o Josh Allen para essa próxima temporada. Os Bills bateram na porta aí mais uma vez, né, com a queda contra os Broncos fora de casa nos playoffs, perderam a divisão. Eu acho que isso foi um fator, né? Se Buffalo tivesse jogado em casa nos playoffs, o resultado poderia ter sido diferente. Não tira o mérito dos Broncos, tá deixando muito claro, e do próprio Bo Nix, que fez uma partida heróica. Mas, com a manutenção do Brandon Beane e o Sean McDermott caindo, o Brandon Beane acabou se mexendo e trouxe ajuda aí para o Josh Allen. Antes de mais nada, se inscreva no canal, like no vídeo, e lembrando que os membros têm acesso antecipado, para este vídeo e outros mais, né? Agora são 2h55, mais ou menos 3 horas da tarde está no ar para os membros, e só de noite aberto. Então, se você quer mais conteúdo, venha conosco, e venha conosco no Plus, que também tem um monte de conteúdo exclusivo, tá no primeiro comentário. Vamos então a 5 coisas que você precisa saber sobre essa troca. Primeira coisa é o que aconteceu, né? Qual foi a troca? O DJ Moore, wide receiver dos Bears, ex-wide receiver dos Bears agora, de novo trocado, originalmente trocado de Carolina para Chicago, naquela troca que virou o Caleb Williams, né, que virou também o Bryce Young. O DJ Moore, mais uma 5ª rodada, vai para Buffalo, e uma 2ª rodada de Buffalo vai para Chicago. Lembrando, uma 2ª rodada mais tardia, né, no início da 2ª rodada, porque é a escolha do Buffalo Bills que foi para os playoffs, tá? Sempre importante destacar que uma 2ª rodada no início, né, entre as 5, especialmente 5, mas as 10 primeiras escolhas da 2ª rodada, é quase que equivalente a uma primeira rodada no final, né? Como foi a escolha dos Rams, por exemplo. Então, sempre quando a gente fala primeira rodada, 2ª rodada, são 32 times, né? E na 3ª rodada ainda tem as compensatórias. Sempre importante saber aonde está, porque uma escolha no final da 2ª rodada tem outro peso. De qualquer forma, a segunda coisa que você precisa saber é que foi caro. Eu acho que foi caro. Eu estava esperando sair a compensação, o Adam Schefter, acho que foi o primeiro que postou, para gravar o vídeo. E ainda bem que eu esperei, que eu tive essa diligência, porque eu ia gravar, falei assim, eu vou gravar, deve ser uma mid, deve ser uma terceira, uma 4ª rodada, algo assim, né, uma terceira, eu estava esperando no máximo uma 3ª rodada. Vou gravar mesmo assim, aí eu falo que, quando a gente tiver informações de qual foi a escolha, eu volto aqui, eu falo qual foi e tal. Ainda bem que eu não fiz isso, ainda bem que eu esperei, porque muda bastante coisa ser uma 2ª rodada, parece que não, mas muda bastante coisa. Se fosse no final da 3ª rodada, seria quase que uma compensatória, né? E se o DJ Moore eventualmente saísse e tal, contrato expirando, os Bears provavelmente receberiam uma 3ª ou uma 4ª rodada compensatória aí pela saída dele. Claro, teria que esperar o contrato expirar, não seria o caso, porque ele ainda tem alguns anos de contrato, com esse contrato que foi assinado pelos Bears. Mas final de 2ª rodada é bem diferente de uma compensatória, ela tem muito mais valor. Então assim, foi caro, financeiramente pode ser que seja pesado também, né? Porque Buffalo não é um time que está tão tranquilo assim na folha salarial, e, muito obrigado ao meu amigo Henrique Bulho que prestou atenção nisso, inclusive, 15 milhões de dólares do salário dele de 27 vai ser garantido agora já, em março, tá? O salário dele basicamente de 26 está garantido, e do ano que vem 15 milhões. Não é final de mundo, tá? Você poderia eventualmente cortar, que não vai acabar o mundo cortando, mas é um risco a mais, né? Se só o contrato de 26 fosse garantido e ele flopasse, aí tem meio que um seguro, uma saída. Não é o caso, tá? A tendência é que o DJ Moore seja recebedor dos Bills nessa temporada e a próxima. Beleza, foi caro, mas por que os Bills toparam pagar? Porque supre uma necessidade. Desde a saída do Stefon Diggs, o Buffalo Bills não tinha um recebedor que pudesse criar separação com facilidade e que realmente pudesse ser uma arma confiável em profundidade. O DJ Moore foi espetacular em vários momentos na passagem dele pelos Bears em profundidade, vídeo o jogo contra os Packers, por exemplo. É um jogador que pode ser usado bastante em motion, é um jogador que pode ser bem utilizado na red zone também, e é um setor que Buffalo tem tudo para arrebentar, né? Tem o Josh Allen, tem o James Cook, ainda mais agora o DJ Moore. Ele não é só um recebedor de perímetro, você pode alinhar ele com facilidade no slot também, e é um cara que acho que pode trabalhar mais rotas que quebram para o meio do campo em média e longa distância, coisa que Buffalo não tem, tá? O Khalil Shakir é um cara mais de curta distância. O Keon Coleman não consegue criar separação, assim, é uma dificuldade dele desde a época do college. Na época que ele foi escolhido no draft, eu ressaltei essa questão, essa problemática. Curtis Samuel, toda essa galera aí que veio no passado também não chega aos pés do DJ Moore. O DJ Moore, ele vem para preencher a lacuna deixada depois da saída do Stefon Diggs. E vem para trabalhar com um cara que ele já trabalhou bem no passado, mas no passado o Joe Brady, que é agora head coach dos Bills, era coordenador ofensivo, trabalhou com o DJ Moore lá atrás no Carolina Panthers. Então, foi caro,
né? E também foi caro considerando que o DJ Moore é um jogador que pode ser que esteja em declínio. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Terceira coisa que você precisa saber. Havia outras opções, não? Talvez. O A.J. Brown tem toda a questão dele ser trocado ou não pelo Philadelphia Eagles. Eu não acho que ele vai ser trocado, tá? Hoje eu ainda não estou comprado nessa ideia, mas pode acabar acontecendo. A gente sabe como as coisas mudam do dia para a noite na NFL. O Brian Thomas também no Jacksonville Jaguars, que teve uma temporada abaixo, mas vale lembrar que ele não estava 100% saudável. E existe um certo atrito entre o Liam Cohen e o Brian Thomas, de acordo com rumores. E então, com a ascensão do Parker Washington e tudo mais, e tem também, claro, as possibilidades com o Travis Hunter, o Brian Thomas pode ser um cara que esteja disponível para troca nessas semanas, tá? E eu acho o A.J. Brown e o Brian Thomas opções melhores que o DJ Moore. Claro que tem que ter o preço, né? Teria que entender o preço, a gente precisa ser justo em relação a isso. Mas em tese havia opções melhores para Buffalo. O Buffalo dá uma segunda rodada e tem um contrato pesadinho para um jogador que talvez não esteja no seu auge. Ele vai jogar mal? Não acho que ele vai jogar mal, até porque ele vai jogar com o Josh Allen e porque esse ataque tem outras possibilidades, não vai ser tudo nas costas dele, né? Só para mencionar, tem o jogo terrestre dos Bills, que foi um dos melhores da NFL nessa última temporada. Sobre o ponto do declínio, a pior temporada em jardas dele no ano passado, e obviamente, né, por motivos CPF, eu acompanhei os Bears muito de perto, e o DJ Moore em 2024 era uma chuva de screen para ele. Em 2025, ele perdeu espaço. Quem assistiu talvez os Bears nos playoffs ou no final da temporada, talvez não tenha percebido isso, mas é porque o Roman Dunze e o Luthen Burden, eles estavam machucados no final da temporada. E, considerando que o Roman Dunze e o Luthen Burden têm contrato de calouro, que é muito mais barato do que se paga ao DJ Moore, também por conta disso, né, no planejamento de médio e longo prazo, ele foi perdendo espaço, mas também pelo encaixe e pela sintonia que me deixou muito com a pulga atrás da orelha na interceptação derradeira dos Rams contra o Caleb Williams e contra os Bears na semifinal da NFC. Vocês se lembram que naquela ocasião eu mencionei que ele não correu uma boa rota e que no vestiário a coisa não ficou tão legal no pós. E aí, naquele momento, eu cheguei a conversar com alguns amigos e falei assim, olha, eu acho que ele vai ser trocado. Não tem clima para ele continuar. Ele ganhou espaço nas lesões do Dunze e do Burden, mas no todo ele já tinha perdido esse espaço. É um jogador que seria caro para os Bears, que precisam de outras coisas. Os Bears podem se dar o luxo de vender um wide receiver, ainda mais quando, como eu falei no Twitter agora há pouco, como eles vendem a 20% acima da tabela FIP, né? Porque eu não imaginava que ia ser uma segunda rodada, tá? Eu imaginava que seria bem menos oferta e demanda. Né? Primeiro, a oferta de recebedores via troca. Segundo, que eu achava que os Bears, por estar escancarado que talvez trocariam o DJ Moore, isso ficou mais quente do Combine para cá, que o preço não ia ser tão alto. E aí os Bears agora, isso é muito importante dizer, daqui a pouquinho eu vou falar, eles têm espaço para fazer movimentações, tá? É a quinta coisa que você precisa saber. Mas sobre o declínio, em tese havia um declínio, tá? Já em volume e em espaço do que ele teve nos Bears. Para os Bills, show de bola. Para os Bears, é um ativo que dava para seguir em frente. O mundo não acaba. É um jogador que vai estar para sempre na história dos Bears pelas jogadas de impacto que ele teve, sobretudo na reta final da temporada passada. A primeira peça do quebra-cabeça me lembra muito o que foi o Anthony Rizzo nos Cubs, né? A diferença é que os Cubs foram campeões em 2016. Mas foi a primeira peça do quebra-cabeça dos Bears voltarem a ter dignidade, pensando em enfrentar os seus rivais e pensando em voltar após temporada e ter um ataque competitivo. Então, eu acho que os torcedores dos Bears vão guardar com bastante carinho a passagem do DJ Moore. Eu não gosto de falar em nome dos torcedores dos Bears, eu evito falar desse jeito, mas eu acho que eu posso me dar o luxo, nesse caso, de dizer dessa forma. Pois bem, para Chicago, então, não é o fim do mundo. Pelo contrário. Seguinte, com a aposentadoria do Drew Dalman, que ninguém estava esperando, e mais a troca do DJ Moore, os Bears agora têm 26 milhões de dólares disponíveis na folha a mais do que eles já tinham. Adivinha o que vai acontecer? Você tem um contrato de calouro para quarterback, você tem uma certeza que é um quarterback acima da média, e você vai querer capitalizar em cima disso pensando que você está numa divisão disputada e numa conferência difícil que tem Rams e Seahawks. Você está precisando de pass rusher, né, Chicago Bears? Ou Indiana Bears? Pois bem, o Max Crosby está mais do que na pista. Então, olho numa potencial troca do Max Crosby para o Chicago Bears, não digo nem nos próximos dias, talvez até nas próximas horas. E essa é a quinta coisa que você precisa saber. Olho nos Bears se movimentando, seja para o Trey Hendrickson na free agency, seja numa troca pelo Max Crosby. Eu acho que o Max Crosby é mais jogador pensando no futuro, de curto prazo, e eu acharia um tanto quanto pitoresco, porque seria a segunda troca de um edge rusher dos Raiders para os Bears no espaço de 10 anos, né? O outro foi o Khalil Mack.
Um beijo carinhoso para todos vocês. A gente volta a qualquer momento com novas notícias, novas informações. E lembrando sempre, para mais conteúdo e conteúdo mais cedo, muitas vezes, assina o Like Plus. Vem com a gente. Agora eu vou conseguir descansar. A menos que tenha outra troca. Mas se tiver, eu volto na sexta-feira, tá? Vocês vão me permitir isso. Por favor. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.